Bem-vindo, artista! Hoje nós vamos transformar aquela fila que a gente fez, o TAD fila, em um TAD de fila circular. A gente vai adaptar o nosso código desenvolvido para que esse mesmo TAD seja três coisas diferentes. A primeira, ele não vai ser mais uma quantidade máxima de elemento fixa. O usuário vai determinar quantos elementos ele quer dentro dessa fila. E outra coisa, o usuário vai escolher se ele quer ou não que essa fila seja circular. A gente já falou sobre esse conceito no vídeo anterior. Presta bem atenção, porque no meio do vídeo eu errei. Aí você vai ver que a primeira vez que eu compilei, bugou. E depois vem as correções, eu espero que você compreenda. Trabalhar com ponteiros é sempre complexo, né? A gente sempre tem que ter muita atenção para trabalhar com ponteiros, porque senão você erra. É normal isso daí acontecer, ainda mais quando você tem um ponteiro de um ponteiro. E isso daí causa um grande bug na cabeça das pessoas. Tem que botar o chinesinho em prática. Se você não assistiu o vídeo do chinesinho, assista lá. O chinesinho nada mais é do que um mapa mental, mas dá uma olhada lá porque isso é muito bacana. Vou deixar no card aqui em cima esse vídeo do chinesinho. E deixa também o seu joinha aí para poder ajudar o canal. Se tiver algum comentário para poder fazer para a gente melhorar os vídeos, deixa aí nos comentários. Compartilhe com aquela galera que você sabe que está estudando programação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Bora pro vídeo. O primeiro ajuste que a gente vai fazer é remover essa max fila aqui para um valor default 0 e transformar isso aqui no campo inteiro. Eu não vou mais definir a quantidade aqui eu mesmo. Quem vai fazer isso é o usuário. Ele é que vai fazer isso para a gente. E eu não tenho como passar uma variável aqui dentro. Teria que ser uma constante, uma definição. Eu deleto isso daqui e eu vou ter um array de N posições. Eu não sei quantas posições tem aqui. A gente chama de N, né? Então, como eu não sei quantas posições tem aí, eu vou pedir ao usuário para digitar a quantidade de elementos que ele quer. E aí eu vou criar um método aqui para inicializar o nosso TAD. Inicializar TAD. Então, quando ele chamar esse método, eu tenho que inicializar. Seria criar aquele vetor de produtos dinamicamente. Então, eu vou vir aqui, vou pegar produtos e vai receber o quê? Vou alocar endereço de memória para ele. Produto, malloc, sizeof. Tamanho de produto, né, que eu quero alocar, vezes o max fila, né? Quantidade que o camarada digitar. Então, se ele digitar lá 10, eu vou ter a alocação dinâmica de memória 10 vezes aqui. E aí tem que tirar aqui, ó, os colchetes. Eu não sei quantos ponteiros eu preciso aí. Quem vai dizer é o usuário. Aqui ficou faltando produto, ponteiro, produtos. Então, eu tenho um ponteiro de produtos. Então, um vetor, né, vamos botar que se a pessoa digitou lá 10, eu tenho 10 vezes o tamanho de produto sendo alocado em memória. E isso é um ponteiro de produto. Cada espaço desse representa um ponteiro de produto. E eu tenho aqui o produto, ponteiro, produtos, recebendo isso daí, que está aqui em cima, né? Então, vamos ver se vai dar certo assim. Vamos ler lá do usuário, ó. Antes de imprimir tudo, a gente vem aqui, ó, e vamos colocar primeiro essa opção dele aí, vamos aproveitar essa opção. Então, eu vou imprimir para ele aqui, ó. Quantos elementos você quer na fila? E aí ele vai digitar um número para a gente. Vou botar o scanf na opção mesmo, né? No endereço de opção, a gente vai escanear 1% dele. E aí eu chamo o método lá dentro para inicializar o TAD lista. E aí eu tenho que passar para ele o valor que eu quero inicializar. No caso, a gente deixou em max fila, né? Então vamos ler aqui, ó, max fila. Ou melhor, vamos tratar, ó. Se a opção que ele escolheu é maior do que 0, a gente vai fazer max fila, recebe a opção, que é uma opção válida. Agora, se não, ele digitou um número lá que talvez 0 ou menos 1, tentou burlar a fila, a gente vai lá e faz ela receber pelo menos um elemento, né? Não existe uma fila sem capacidade. E aí pedimos para inicializar a fila. Vou tirar isso daqui. Vou fazer aqui, ó, vou passar a inicializar TAD lista com a opção que ele escolheu. E aí eu vou pegar esse tratamento aqui e vou tratar aqui dentro, ó. Eu vou receber um inteiro. E aí eu trato aqui, ó, se a quantidade for menor ou igual a 0, não pode, né? Então, quantidade vai receber 1. E aí aqui eu pego QTDR. Então, a quantidade vai estar certinha ali, independente do que o cara digitou. E já aqui
eu consigo atribuir o valor para max fila. Como o nosso array aqui, ó, de produtos, né, não é existente mais, nós não temos mais um array, mas os métodos não sabem disso. A gente alocando dinamicamente a memória aqui, ó, a gente sabe que é um vetor, mas os nossos métodos aqui não. Então aqui, ó, eu vou ter que retornar um ponteiro de P, tá? Retornar dessa forma. E aqui embaixo, ó, ele também não vai entender, porque eu tenho que pegar o endereço desse valor, que é um ponteiro. A gente sabe que é um ponteiro. Então, produto, ponteiro P, recebe o endereço de memória, né, de produtos naquela posição. E aí eu retorno o P. Temos que fazer esse ajuste aí para dar certo. Aqui para baixo, não precisa fazer ajuste nenhum. Precisa ajustar aqui e precisa ajustar aqui em cima. O key store e o key retrieve, tá bom? E vamos executar o nosso código para ver se vai funcionar. Quantos elementos eu quero na fila? Eu quero 3. E aí eu vou lá inserir, ó, um produto, laranja, vou inserir outro produto e mais um. E aí vou mandar tirar eles, ó. Saiu a laranja, a pera já bagunçou tudo e o melão com certeza também bagunçou tudo. Pegamos lixo de memória lá, ó. Deixa eu ver o que está errado aqui. Produtos é só um array que armazena produtos. Então, vocês vão ter que colocar aqui na frente, ó, ponteiro, ponteiro. Então, é uma variável chamada produtos, que ela é um ponteiro de ponteiros. Eu já inicializei ela como nulo, porque ela está como variável global, eu tenho que tratar isso. Então, aqui para baixo, ó, a inicialização do TAD, eu recebo lá a quantidade, faço o tratamento, se o camarada tentou enganar o projeto, né? E aqui eu vou fazer a alocação dinâmica de memória do vetor. Então, eu tenho que alocar a memória dessa forma aí, ó. Eu estou alocando um espaço de memória que cabe ponteiro, ponteiro, o tamanho de um ponteiro vezes a quantidade que eu quero. Aí sim eu vou ter o tamanho certinho de 3 produtos, por exemplo, de 3 estruturas de produto. E aí eu faço um loop, e aí para dentro de cada posição daquela, eu aloco um espaço do tamanho de produto. Beleza? É assim que tem que fazer a alocação dinâmica de um array de ponteiros. Então, o erro estava aí, corrige aqui, tá? E depois, corrige aqui. Vou passar os outros métodos também para vocês darem uma olhada como é que tá. Então, agora a gente pega o ponteiro de produtos na posição, né, um ponteiro dentro do outro, e vai receber aqui o endereço de P, né, do produto. No retrieve aqui, dessa forma aqui, acho que não mudou nada aqui. Pode decrementar ele antes aqui, ó, se quiser, ó. Pode dar um mais aqui e vir aqui fazer um -1, também está certo, tá? As duas formas estão certas. E vamos ver aqui, o resto da fila cheia e fila vazia não mudou nada não. Então, dessa forma aqui, o nosso usuário vai definir quantos registros ele quer, né? Qual o tamanho do ponteiro lá, é ele que define. Então, posso definir que a fila vai ter 3, e aí eu insiro o produto. Laranja, pera e melancia 12. Agora eu vou tirar, se eu tentar inserir, ó, fila cheia. Então tá certo. E vou obter agora o produto aqui para o code. Laranja, pera e melancia. Funcionou direitinho. E até agora a gente simplesmente mudou a fila que antes estava fixo e transformamos numa fila dinâmica. Agora nós vamos transformar essa fila em uma fila circular. Então vamos perguntar ao usuário também se ele quer uma fila circular ou não. Então aqui dentro do TAD, vamos colocar uma variável para dizer se é circular. E vamos setar falso. Vamos ler esse circular aqui, ó. Então nós vamos perguntar a ele também, depois disso, se ele deseja que a fila seja circular. Então deseja que a fila seja circular. E aí se for, aí colocamos assim, ó, 1 para sim. Se ele digitar 1, é porque ele quer a fila circular. Se ele digitar qualquer outra coisa,
eu não vou fazer nada porque ele quer ela do jeito que está lá mesmo. E aí, lemos a opção. Se a opção for igual a 1, eu vou lá e coloco circular igual a true. Só isso por enquanto. Então, a gente já conseguiu manipular essa variável aqui do circular para o usuário também, né? Ele vai decidir se vai ser circular ou não. Então, voltando aqui no quadro, a gente pode imaginar o seguinte, ó. O SPOS, ele foi preenchendo e quando ele chegou aqui, ó, ele estava valendo, nesse momento aqui, o SPOS estava valendo 5. Aí eu perguntei, a fila está cheia? Não. Aí foi lá e inseriu um outro elemento. E aí o S foi para 6. Só que nesse caso, eu volto ele para 0, deixo ele aqui. Só que eu não vou poder inserir porque a fila está cheia. Mas o valor dele eu vou voltar ele para 0, ao invés de jogar ele para 6. Então vamos lá ver. Para tornar essa fila circular, nós vamos fazer o seguinte ajuste. Ó. Circular é diferente de verdadeiro. A gente vai fazer o que a gente já está fazendo aqui, tá? Não muda nada. Ó. Você pega o que a gente fez antes e coloca ali. Por quê? A fila não é circular. Então mantém fazendo isso daí, nada mais. Agora, se não, aí ela é circular. Nesse caso aqui, a fila é circular. Então, nós vamos verificar o quê? Ó, se max fila, né? Que é a quantidade máxima de elementos na fila, for igual à quantidade em fila, então eu posso retornar que a fila está cheia. Se não, aí eu vou fazer um esquema aqui. Se o SPOS for igual a max fila, eu vou voltar ele para 0 e vou retornar que a fila não está cheia. Então, retorno falso. Fila está cheia? Não, não está. Por quê? Eu voltei a posição lá para a posição 0. E como funciona isso? Vamos pensar aqui no nosso chinesinho. Então, se eu tenho lá, se eu pedir para criar 3 posições, então eu insiro o primeiro elemento. O SPOS vai para quanto? O S vai para 1. Ele fica guardando o valor do próximo elemento. Quando eu mandar inserir, vai inserir aonde? Na posição 1. Aí inserir um produto aqui na posição 1. O SPOS vai para 2. Aí mandei inserir outro elemento. Ele vai para 3. Se eu tentar inserir outro elemento, vai perguntar aqui, ó, max fila é igual à quantidade? Então, a quantidade vai estar alimentada com 3. Max fila é 3 e vai retornar true. A fila está cheia, não pode inserir nada. Agora, eu venho e deleto, né, o primeiro elemento. Mando sair fora o primeiro elemento. Nesse caso, quando eu mandar inserir de novo e eu estiver numa fila circular, obviamente, a quantidade máxima em fila continua sendo 3. A quantidade em fila é 2. Então, eu não vou retornar a fila cheia, não. Eu vou retornar que é falso, né? A fila não está vazia. Inclusive, a gente já, pelo chinesinho aqui, eu já verifiquei que eu tenho que retornar aqui falso, independente de qualquer coisa, tá? Só que uma outra condição que eu vou fazer aqui, a posição é igual max fila, né? Ó, cabe 3 elementos lá dentro. E o meu S está guardando exatamente a terceira posição inexistente, né? Então, nesse caso, quando eles são iguais aqui, e não está, né? E a capacidade da fila não está toda preenchida, eu tenho 2 elementos e cabem 3, eu venho aqui e jogo o S-position para 0. Então, eu falo assim, ó, o próximo vai ser armazenado na posição 0 aí, ó, entendeu? E aí eu consigo fazer uma fila circular dessa forma. Agora, nós temos que tratar também o R, né? Aí, se eu mandar imprimir esse cara aí, ele vai lá para a posição número 2. Né? Se eu mandar ele imprimir isso aqui, o R fica valendo de 2. E se eu mandar imprimir isso daqui, o R fica valendo de 3. E aí, nesse momento que o R está valendo de 3, e eu já tenho inserido aqui um produto, e esse S foi para 1, o próximo tem que voltar a ser 0 aqui também. Porque se eu vou mandar imprimir o 3, está errado. Então, nós temos que tratar o fila vazia também. E vamos fazer isso agora. Aqui no fila vazia, ó, se não for circular, né, se circular for diferente de true ou igual a falso, né, eu vou manter o que a gente fez aqui, ó. Não vai mudar nada, certo? Se não, aí sim a gente tem que tratar de uma forma diferente. Porque a fila vai estar vazia quando? Ó, se a quantidade de elementos lá dentro, né, em fila, for igual a 0, retorna true. E aí está vazia, né? Não tem nada lá dentro. Se não, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que verificar também a posição do R, né? Então, ó, else, tem alguma coisa lá dentro, tem algum elemento na fila. Não importa em qual posição. Mas aí, se o R pos for igual a max fila, ou seja,
tem elementos na fila, mas ele já está apontando por uma casa a mais do máximo da fila. Então quer dizer que já imprimiu todo mundo. Então a gente tem que pegar ele aqui, ó, e voltar ele para 0 também, certo? Mesma coisa que o S-Position. A gente tendo lá 3 posições, o Rzinho está marcando a posição, né? Posição 0, 1 ou 2, cabem 3, e o R está lá querendo imprimir o que está na posição 0. Aí eu vou lá, imprimo o primeiro, o R vai para 1. Imprimo o segundo, o R vai para 2, que é o próximo. Imprime esse terceiro aqui, o R vai para 3, certo? Ele fica aqui com 3, que ele quer imprimir o terceiro. Só que o terceiro não existe. E aí, se eu perguntar, né? Aí eu vou lá e insiro outro. Aí o S, nesse momento, está aqui no 0. A gente já tratou ele. Inserimos um produto aí. O que vai acontecer? O R tem que estar apontando para cá. Mas ele está apontando para o terceiro elemento. Então, quando a gente fizer essa pergunta aqui, ó, quantidade em fila é igual a 0? Não, tem um elemento lá dentro. Então, eu vou retornar true se tivesse 0. E a fila está vazia. Mas a fila não está vazia. Então, ele vem para o else. E aí, ele vai fazer isso daqui. Se rpos é igual a maxFila, e ele é, ó, ele está igual a maxFila. Então, eu jogo ele para 0. Ó. O próximo a imprimir é a posição 0. Beleza? E aí, faltou colocar aqui. Tá vendo como é que é bom fazer o chinesinho? Faltou retornar fila vazia. False. Beleza? Agora é só testar se a fila está circular. Vamos lá? Quantos elementos eu quero? 3. Deseja que a fila seja circular? Sim. Aí vou lá. Inserir o produto. Vou inserir as laranjas aqui. Pera, uva. Se eu tentar inserir, fila cheia. Não posso. Já tenho 3 elementos. Vou pegar o primeiro produto. Laranja saiu lá de dentro. Agora eu vou inserir de novo. Ó. Deixou inserir. E ele vai inserir na posição 0. E aí eu vou lá, digitar o nome do produto aqui, melão, 14. E aí digito a opção, vou inserir de novo, tem que estar cheia, fila cheia. Se eu pedir para obter o produto, tem que imprimir a pera. Olha lá, saiu a pera. Obter produto de novo, a uva. E se eu pedir para imprimir novamente, tem que sair agora o melão. E eu vou poder colocar outros produtos aí dentro. Por quê? A fila não está cheia. Aí deu um erro aqui no System CLS. Eita, nós! Não sei por que deu isso aqui. Deu uma exceção e acabou com a nossa alegria aí. Ele não conseguiu fazer a limpeza do terminal, tá vendo? Mas eu digitei teste e botei produto 10. Vamos ver se vai sair esse produto lá de dentro da lista. Deu. Teste. Valor 10. Só que aí tá dando um erro aqui, ó. Quando eu chamo System. E ele tá crashando, ó. Mas isso daí, se eu rodar de novo aqui, com certeza vai parar de crashar. Deve ter dado algum problema aqui com esse terminal, com o programa aqui. Modo debug, né? Acontece isso daí. E aí, pessoal, esse daí foi o TAD da fila circular. Espero que tenham gostado da aula. Programar é arte. Valeu!